Isaías capítulo 7, versículo 14. Todos acharam? Amém? Amém, amém. Então vamos ler aqui, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Gostaria também de estar lendo Isaías 61, o versículo 1 e versículo 2. Isaías 61, primeiro, o 2 e o 3a. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia até aqui, né? E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e o terceiro, parte A, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Amém? Vamos orar, irmãos, ao Senhor? Falar com Deus. Pai amado, louvado seja o teu nome, exaltado és o Senhor, glórias sejam dadas a ti. Aleluia, nós te louvamos em nome de Jesus. Nós te exaltamos, ó Deus, por estarmos aqui te cultuando, louvando a tua pessoa, exaltando ao Senhor, glorificando a tua pessoa. Ó Deus, em nome de Jesus, o teu santo Filho, fala conosco nessa noite. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha de encontro aos nossos corações. Cada um que está aqui, Senhor, que venha receber uma palavra do Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos. E que Cristo, nosso Salvador, seja glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos. Amém e amém, Senhor. Amém. Irmãos, como nós estamos no mês de Natal e estamos aí, né, um momento festivo, que estamos celebrando o nascimento de Jesus. E eu gostaria de meditar com os irmãos rapidamente nesses textos aqui, alguns textos da Bíblia, que nos aponta o que Deus nos aponta, o que Deus nos mostra na sua palavra. O profeta Isaías foi um grande profeta que viveu nos 740 anos antes de Cristo, e o nome dele significa Senhor salva, né? Senhor salva, e ele deixou vários escritos, profecias, foi um grande profeta, servo do Senhor, que Deus usou grandemente para revelar ao povo de Israel, revelar a nós hoje o que Deus tinha de plano para fazer na vida do homem. E no Antigo Testamento, Deus sempre deu sinais que iria mandar um Salvador, sempre direcionou. Então, dentro do Velho Testamento, a gente vê muitos pontos que Deus estava mostrando, apontando para o Salvador que viria a esse mundo para nos salvar. Deus estava apontando o Salvador, seu Filho Jesus Cristo. O Salvador Jesus, o seu Filho, que viria a esse mundo com um propósito de salvar a todos os que estavam perdidos. A Bíblia diz que todos pecaram, não tem nenhum justo sequer, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E todos pecaram, então todos mereciam a morte. E Deus não deseja que o homem vá para o inferno.
Deus não deseja que o homem se perca. Deus almeja para que o homem se volte para Ele. E Deus planejou, antes da fundação do mundo, resgatar o homem através do seu amado Filho que viria a esse mundo, para salvar a todos os que estavam perdidos. E nós sabemos que todos pecaram e que o salário do pecado é a morte. Eu estava meditando e estava lembrando de um jovem que fazia parte da nossa igreja, da outra igreja que eu fazia parte, um jovem bem apresentável, novo, não tinha 18 anos ainda. Ele tocava bateria na igreja, ajudava na igreja, nos louvores. Um jovem bem, falei, tem futuro, brilhante pela frente, está no caminho do Senhor. Mas um dia esse jovem resolveu sair da presença de Deus, resolveu sair da igreja, resolveu envolver-se, tocar a sua vida do jeito que ele queria. E ele queria viver a vida. E os seus parentes chegaram para ele e disseram: olha, não faça isso, não vá nessa direção, não vá nesse caminho, porque você está se afastando de Deus. E era um rapaz bem apresentável. Eu falei, gente, que beleza, está aí servindo a Deus. E esse jovem começou a envolver com seus amigos que não conheciam a Deus, amigos que andavam distante de Deus, e esses amigos mexiam com drogas, e esses amigos bebiam, e esses amigos se prostituíam, faziam coisas terríveis. E esse jovem, na casa de Deus, deixou tudo e foi para o mundo. E eu lembro que o seu tio disse para ele, falou: volte para a casa de Deus, não faça o que você está fazendo e não vá nessa direção. E ele disse para o tio: tio, o senhor já viveu a vida do senhor, agora eu quero viver a minha. Eu quero divertir, eu quero sair, eu quero viver bem, eu quero aproveitar a vida e a minha juventude. Numa noite, eles juntaram um grupo e foram para uma chácara. E naquela chácara teve tudo que o diabo oferecia aos jovens. E ele participou de tudo: drogas, bebida, prostituição. E diz que no outro dia de manhã, eles pegaram a balsa e atravessaram. E no meio, ele resolveu dar um mergulho. E deu um mergulho e não voltou mais. Entrou na eternidade. O pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Deus não almeja isso dos seus filhos. Deus não quer isso para ninguém, pelo contrário. Por isso que Deus sempre apontou a Jesus. Por isso que Deus sempre direcionou a pessoa de Cristo. É um amor incondicional que Deus tem por nós, pela sua vida, por você que nos está assistindo hoje na rede social, nas redes sociais. Meus irmãos, Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus veio a esse mundo como Deus tinha prometido no Velho Testamento, como Deus estava apontando. Jesus nasceu, Jesus veio, e a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco, Deus com você hoje. Jesus, Deus com você. E é isso que Cristo veio fazer. Ele nasceu na pobreza, sem riqueza, sem nada, mas veio a esse mundo com um propósito. Foi o único que veio para morrer. Veio com o propósito ir para a cruz. Jesus nasceu nesse mundo para que eu e você pudesse ter vida e vida em abundância. Lemos o texto de Lucas 2, de 8 a 14. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles.
e ficaram aterrorizados. Mas o anjo do Senhor disse: não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, o prometido de Deus, nasceu na cidade de Davi. Foi proclamado, meus irmãos, os anjos proclamaram, o anjo veio trazer boas novas, e nós precisamos agora estar lembrando dessas boas novas. Jesus é real, Jesus é real, tem o poder de transformar a vida do homem. E diz: isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, exaltando ao Senhor, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concedeu o seu favor, aos quais Ele quer bem. Quem é os homens? Nós, glória a Deus, é você, é você, é você. E os anjos, eu quero lhe dizer algo, às vezes nós somos muito acanhados de dizer: glória a Deus, louvado seja o Senhor, exaltado é o Senhor pela minha vida, Deus me salvou, louvado seja Deus. Às vezes você fica acanhado, e os anjos apareceu, um exército de anjos celestiais, no meio dos pastores. Glória a Deus nas alturas, porque nasceu o Salvador de vocês, o Senhor. Olhe, irmãos, olhe, glória a Deus. Quero contar um exemplo, uma história que eu fiquei sabendo, interessante. Um jovem viciado em droga, sem esperança, envolveu com muitas drogas, mas não sabia o que fazer para sair das drogas. Um dia desse nós encontramos aqui na nossa escola dominical um jovem que entrou gritando: me ajuda, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Esse jovem que eu estou contando a história estava na mesma situação. Não tinha jeito, tinha feito de tudo para livrar dessa vida de droga que ele estava envolvido. Tinha passado em muitas igrejas, ele sabia que estava perdido. E nesse mundo ele não poderia continuar se ele tivesse nesse jeito. Ele foi em várias igrejas e pediu: me ajuda, eu preciso de ajuda, eu quero largar das drogas, eu não consigo. E muitas vezes até passou em igreja que fez ele até assinar termo: agora você é salvo, agora você está liberto. Mas passavam uns dias de novo, ele estava novamente no meio das drogas. Mas um dia ele chegou no fundo de poço. Parece, irmãos, interessante que às vezes você precisa chegar no fundo do poço, onde não tem mais solução, onde você não enxerga mais o caminho, nem luz nenhuma. Foi a história desse jovem. Ele chegou num ponto, ele encheu uma sacola de drogas, de pó branco, e disse: eu vou me suicidar, eu não aguento mais essa vida. E ele parou na beira da estrada, numa rua, e ele disse: Senhor, eu fiz de tudo, eu tentei largar e não consigo, eu não sei o que mais fazer. Se o Senhor não me ajudar, daqui 20 minutos eu estarei no inferno. Salva, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. Diz que esse jovem levantou a cabeça e viu numa igrejinha uma placa: Jesus cura, Jesus salva, Jesus santifica. E ele foi lá nessa igrejinha, parou no estacionamento, e o pastor veio procurar. E aí, jovem, o que está acontecendo com você? Pastor, eu estou aqui, eu estou com umas drogas, eu ia me suicidar, eu não sei mais o que fazer, e vi essa placa escrito que Jesus salva, Jesus cura.
ninguém me ajuda, ninguém mais pode me ajudar. E o pastor disse, você veio ao lugar certo, entra para dentro. E levou ele para o meio da igreja. E as irmãs vieram e começaram a orar para aquele jovem. E foi orando, e foi orando, e foi orando. E aí o pastor disse, fala com Deus, fala com Jesus. Diga a ele, Senhor, fala que nem você fala com a sua mãe. Diga, Jesus, me salva, eu preciso do Senhor, é o Senhor. E Jesus... Eles ficaram até 1h da manhã orando com aquele jovem, mas aquele jovem, certo horário da madrugada, de tanto orar, Jesus revelou em seu coração, ele sentiu a presença de Deus em sua vida e começou a louvar a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida, eu estou sentindo, e entregou a sua vida para Jesus. Ele diz que saiu daquela igreja, ficou andando a madrugada inteira, louvando a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando você louva a Deus, você agradece a Deus, você sente alegria por Deus. Senhor, Deus, louvado é o Senhor, eu posso te louvar, eu posso te exaltar, porque o Senhor me salvou, eu pertenço a Ti. Você pode louvar a Deus com alegria. Ninguém pode te impedir de exaltar o grande Rei, o grande Deus, Jesus que morreu numa cruz por você. Louve a Deus. Em Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Agora, um texto que diz lá em Lucas 4, versículo 14 a 20, Jesus foi para Nazaré, depois que começou o seu ministério, ele foi para Nazaré, chegou na sinagoga do dia de sábado, e lá na sinagoga trouxeram o livro de Isaías. Ele pegou aquele rolo, que era feito em pergaminho, em couro de animal, né? E ele leu o texto que Isaías tinha proclamado há 700 anos atrás. E ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus fechou o livro e sentou e começou a ensinar. Hoje se cumpriu a profecia. Jesus veio para libertar, para tirar o que estava preso, para o homem que está preso ser liberto. Às vezes os homens, muitos e muitos homens, pessoas, estão presos nos seus vícios, nos seus pecados, e nós não enxergamos essa prisão. Eu estava comentando com o irmão, é invisível. Eles estão numa cadeia invisível. Mas Jesus veio e abriu a porta e libertou o pecador. O vício é quebrado. O vício é tirado. E há muitos vícios na vida de muitas pessoas. E há muitos crentes que também estão presas nos seus vícios, nos seus pecados. Jesus veio libertar. Jesus é hoje, amanhã e sempre. Jesus está constantemente na sua vida. Jesus está pronto a te receber a qualquer momento. Tanto é que Pedro chegou para Jesus, quanto eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não. 70 vezes 7, 490 vezes se for preciso. Se fosse mais e mais ainda, Deus te perdoa constantemente. Deus te perdoa constantemente. Porque Deus deseja que todos se salvem. Foi para isso que Jesus veio a esse mundo. Para dar vida. É uma vida feliz. É uma vida alegre. Jesus diz, olha, quem me recebe, recebe 100 vezes mais aqui ainda nesse mundo. E às vezes nós corremos atrás das outras coisas que não dão 0, alguma coisa para nossas vidas. Mas Jesus promete mais para a sua vida. Jesus promete jorrar um rio de água viva
diante da sua vida. E muitas vezes há muitos crentes que estão jorrando águas mortas dentro dos seus corações. Porque Jesus não está sendo o seu Senhor. Porque Jesus não está sendo o seu dono. Porque Jesus ainda não está sendo o centro da sua vida. Eu vim para libertar, boas novas, dar boas novas, libertar o que está preso, dar vista aos cegos e restaurar o ano aceitável do Senhor. E quantas pessoas que estão presas, deprimidas nos seus problemas e nos seus pecados, Jesus também veio para libertar os que estão presos e deprimidos. Esse versículo nós lemos, olha, Jesus, eu vim para boas novas, proclamar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Todos os homens, todos os seres humanos passam por esses problemas que Jesus está dizendo. Estão cegos, estão presos, estão mortos, estão deprimidos, estão perdidos. Estão perdidos. Esses dias atrás, eu andando com um amigo, e ele disse, lembra da minha sobrinha? Lembro. Uma moça bonita, casada, bem casada. E o marido dela chegou e ela diz, olha, quase que você não me acha em casa. Eu ia deixar uma carta, que eu já não aguento mais viver nesse mundo. 30 e poucos anos de idade. 30 e poucos anos de idade. Jesus veio para aqueles que estavam deprimidos. Jesus veio libertar. Ele nasceu para dar vida e vida em abundância. Jesus é real. E você tem o Espírito Santo de Deus que move em sua vida, que fala em sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Deus continua trabalhando. Meus irmãos, quero encerrar. Havia um homem que chamava Hélio Smith, Hélio Smith, e ele largou a sua esposa e seus 2 netos e saiu para divertir a vida. Saiu para divertir, para viver. Já na idade, era avô e saiu para fazer diversão. E ele e a mulher, a sua esposa, ficou com os 2 netos cuidando e tratamento, que ela estava com câncer na mama, câncer de mama. E ela lutou para recuperar. Aquele Hélio Smith passou numa situação tão difícil, perdeu tudo, parecia o filho pródigo, perdeu tudo. E ele, do zero, resolveu voltar para casa, pediu à sua esposa se permitisse deixar ele voltar, e ela não deixou. E ele foi para um hotel e disse, eu vou dar cabo da minha vida, eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais esperança. Perdeu tudo, mexeu com droga, e ele, naquele quarto de hotel, tinha um Novo Testamento em cima da televisão. Ele viu aquele livrinho, jogou o livro no chão e chutou o livro para tentar jogá-lo para debaixo da cama. Mas a cama era de alvenaria, não tinha. E o livro ficou aberto, ele pegou e leu o que estava escrito. E ele leu em João 14, versículo 27, deixo a paz, e a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. E ele sentiu a presença de Jesus em seu coração naquele momento. Se ajoelhou ali naquele quarto de hotel e disse, Senhor Jesus, me aceite do jeito que estou, eu perdi tudo, fiz tudo o caminho errado, andei completamente longe de Ti. Minha esposa tem razão de não me aceitar. Senhor, tenha misericórdia de mim e muda a minha vida. Jesus entrou em seu coração
e mudou o seu coração. Ele procurou a sua esposa, contou tudo o que tinha acontecido, que Cristo tinha transformado a sua vida. Ela o aceitou de volta e ele voltou para a sua casa. Ele foi para um seminário e ainda se tornou um pastor na Carolina do Norte. Veja o poder de Jesus. Veja o que Jesus é capaz de fazer. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu vim para libertar os que estão oprimidos, cegos, libertar os que estão presos. É isso que Cristo fez. Cristo nasceu com um propósito. Deus nos deu um grande presente que não tem preço. Você não compra. Você não compra por dinheiro nenhum. Você não compra a salvação por dinheiro algum. Simplesmente recebe de graça de Deus. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama, porque Ele deu o seu Filho para morrer numa cruz em seu lugar, para que você pudesse ir para o céu. Muitos homens hoje estão caminhando para o inferno. Muitas pessoas estão caminhando para o inferno. Estão indo a passos largos para o inferno. Deus não deseja isso, irmãos. Deus deseja que eles venham a Ele. Deus almeja que eles se arrependam, para que não vá para o inferno, e sim para o céu. Você que está nos assistindo nas redes sociais, que Deus tem falado agora no seu coração, venha até Cristo. Cristo te convida para que você venha até Ele. Ele tem capacidade de transformar a sua vida. Você pode estar preso nas drogas, no vício, no álcool, em prostituição, em tudo que tiver errado, não importa. Jesus te ama e tem o poder de te libertar. Que Deus nos abençoe essa noite, que a sua vida seja transformada por Cristo. Você precisa enxergar a Jesus. Você precisa saber que o Espírito convence você do pecado, da justiça e do juízo. Você precisa voltar para Deus. Você precisa se agarrar em Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero fazer uma oração agora. Gostaria que todos fechassem os olhos. Se a palavra de Deus falou em seu coração essa noite, e você precisa consertar-se com Deus, acertar a sua vida com Deus, você precisa de ajuda do Senhor para vê-lo como Ele realmente é. Se você está preso nos seus vícios, você que está nos assistindo está preso nos seus vícios, pode também estar orando a Deus conosco. Mas levante a sua mão agora, para que eu pudesse estar orando para você, possa estar orando por você nesse momento, pedindo para o Senhor sondar e abençoar o seu coração, a sua vida, o seu futuro. Gostaria que você estivesse agora com os olhos fechados, levante a sua mão para que eu pudesse estar orando pela sua vida nesse momento. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Senhor Deus, louvado seja o Senhor. Glórias, glórias, glórias sejam dadas a Ti. Aleluia, Tu és santo. Não há outro Deus semelhante ao Senhor. Deus amado, o Senhor enviaste Jesus, o Teu Filho, a esse mundo para nos dar vida, para nos libertar dos nossos pecados, para nos libertar das nossas cadeias, para nos tirar a opressão que há sobre nós. Ah, louvado seja o Teu nome. Aleluia, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito esteja nos fazendo olhar, enxergar a Cristo, o nosso Salvador, a cada dia das nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, quero pedir por cada um agora que levantou a mão, Senhor, que o Senhor esteja
em nome de Jesus, Pai do céu, tocando essas vidas, transformando essas vidas, as suas orações que estão falando diante do Senhor, ó Deus, esteja transformando, esteja ajudando, esteja mudando o que precisa ser mudado, esteja, ó Deus, ajudando a sair da situação em que estão. Ó Senhor, nós te louvamos, toma conta dessas vidas, que pede ao Senhor misericórdia, que pede ao Senhor que ajude a andar nos teus caminhos. Ó Deus, abençoe essas vidas que levantaram agora, abençoe em nome de Jesus, que elas possam sentir a bênção do Senhor, que elas possam saber que estão sendo abençoadas por Ti, e que as vidas delas possam estar sendo um momento de glória, de exaltação à Tua pessoa, que as vidas delas possam estar glorificando ao Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos, nós Te exaltamos em nome de Jesus por nos ouvir. Graças Te damos por tudo, Pai. Glórias a Ti, em nome de Jesus, Senhor.